Vamos conversar neste momento sobre a responsabilidade humana em meio aos atos poderosos de Deus, com base no texto de Ruth capítulo 2. Vamos começar com Ruth 2, 4 a 7. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é essa moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: essa é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse momento. Nos orienta e nos ensina, nos direciona, fala aos nossos corações. Precisamos de Ti. Muito obrigada, Espírito Santo, pelo Teu auxílio. No Teu nome, amém. Somos livres ou responsáveis? Irresponsáveis? Ou Deus controla todas as coisas, inclusive as minúcias da nossa vida? Isso é um dilema, e alguns dizem que uma coisa exclui a outra. Será? Até agora falamos de Belém, da fome que levou a família de Elimeleque a migrar, de Ruth, Noemi, do retorno. Noemi retornou para a sua terra e Ruth converteu-se ao Senhor. Agora temos duas mulheres nos campos de Belém, sozinhas, com dificuldades financeiras. Então, o que é fazer? Ruth toma a iniciativa. Em Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 3, está assim: tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo, após os segadores. E caiu-lhe uma sorte, uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Aqui está. Ruth tomou a iniciativa diante da circunstância e ela buscou um recurso, porque elas estavam necessitadas. Noemi era idosa e sozinha e não havia mão de obra masculina disponível naquele momento. Ruth não ficou a reclamar, ela não ficou a depender da bondade alheia exclusivamente. É preciso perceber que a lei judaica ajudava os pobres. Ela provia uma maneira do sustento dos pobres. Mas Ruth não ficou a reclamar. E ela não se deixou levar pelo espírito de autocomiseração. Ela foi aos campos sem saber exatamente o que a esperava. A grande questão é: as dificuldades são muitas. Diante das dificuldades, quais são as atitudes possíveis? Ruth agiu com humildade. Ela era casada com um dos filhos de Elimeleque. E eles tinham uma certa condição financeira antes de todos esses problemas que a família veio a passar. Mas ela tomou uma atitude diante da situação, mesmo que a colocasse numa posição inferior ao que ela estava acostumada. Mas ela foi baseando-se também na dignidade humana, no cuidado do Criador com a sua criação. Em Levítico, capítulo 19, vamos ler esse texto. Levítico 19, 9 e 10.
Diz assim, o cuidado do Senhor. Quando também fizeres a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. A lei provia o cuidado. Então Ruth foi, aceitou com humildade, com resignação, confiando na promessa do Senhor. Ela era grata, até porque toda a criação, toda a plantação, o alimento, vem das mãos do Senhor Todo-Poderoso. Ela foi confiando no Senhor. Mas ela precisava de um benfeitor e ela precisava ser grata. Em Ruth, capítulo 2, versículo 10, ela diz assim o texto. 2:2, primeiro. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. Ela foi, confiando na boa mão do Senhor, na sua direção. Porém, ela precisava achar graça diante de alguém. Alguém precisava lhe beneficiar. Por isso, ela precisava do Senhor neste momento. Mas ela foi confiando nas promessas de Deus em sua palavra. Essa questão da nossa subsistência, as necessidades do dia a dia, vencer as lutas, requer as nossas orações. Um sábio, no livro de Provérbios, orou a respeito disso. Vamos lá, Provérbios, capítulo 30. Diz assim, versículos 7-9. 2 coisas te pedi, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me o pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando eu farto, não te negue e venha dizer que é o Senhor, ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Está aqui a compreensão do sábio. É preciso orar pelo alimento e fazer as coisas confiando na providência de Deus. Não podemos ter demais. Tem gente que não pode possuir muitas coisas, porque se torna grato. Pode achar que é com a força do seu próprio braço que tem. Já outros podem possuir. O sábio aqui tem esse cuidado na oração. E pobre demais passar fome, ele diz, Senhor, não permita. Eu sou fraco. Ele sabe a condição humana, a sua fraqueza. Eu não quero negar o Senhor. Isso deve ser motivo de nossas orações. Nem sempre compreendemos isso, mas precisamos entender. A compreensão da fraqueza humana nos leva à gratidão. Precisamos compreender isso. O sábio sabia. Ruth foi confiando nas promessas do Senhor, mesmo diante da sua fraqueza e das dificuldades da vida. Nos nossos dias, temos algumas dificuldades com respeito a isso, por causa do senso de justiça própria, o senso de direito. Muitas vezes as pessoas se abstraem até do trabalho, porque o resultado não é tanto quanto gostariam que fosse. E aí fica-se fazendo corpo mole com respeito ao trabalho. É preciso pensar nessas coisas, porque é um mandado do Senhor trabalhar. Ele supre, ele é soberano, mas é um mandado do Senhor trabalhar. Em Gênesis capítulo 2, na própria palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, versículos 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar
e o guardar. E no versículo 19, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Antes da queda, nós temos aqui trabalho braçal, cultivar o jardim, e trabalho intelectual, dar nome a todos os animais. Essas coisas. Algumas pessoas dizem, se fosse Adão e Eva, se eu pegasse. Como que é uma brincadeira, mas culpando o trabalho a Adão e Eva. É verdade que a queda veio sobrecarregar o ser humano no sentido do trabalho. É com o suor, é com a força do seu trabalho e nem sempre corresponde. Nós vemos ao que nós gostaríamos que fosse. O texto de Gênesis capítulo 3, versículo 17, deixa isso claro. E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Contudo, comerás dela todos os dias da tua vida. O pecado agravou e o trabalho se tornou dificultoso, trabalhoso, digamos assim. Mas o trabalho é uma bênção do Senhor. Em Tiago, capítulo 2, finalzinho do Novo Testamento, livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Eu creio que o Senhor me sustenta, o Senhor ajuda, que o Senhor não permite que nada venha a faltar. Mas esse meu crer é expressado na forma de trabalho. Eu espero que o Senhor faça. Enquanto isso, eu vou trabalhando. É preciso compreender isso. O próprio Jesus trabalhou. O Salmo Isaías 53. Vamos para Isaías? O texto é claro, Isaías 53. Diz assim, versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A gente diz a salvação é de graça. Verdade. Não tínhamos como pagar. A salvação é de graça. Porém, Jesus trabalhou e trabalhou duro. É preciso compreender essas coisas. Por outro lado, se Ruth foi beneficiada e Deus agiu na sua vida e supriu as necessidades sua e de Noemi, há um outro lado que deve ter sido, foi o instrumento de Deus ao abençoá-la. Aqui na história é Boaz e o cuidado, a sua responsabilidade para com os pobres. Em Ruth, capítulo 2, versículo 13, Ruth diz assim, e ela disse, achei graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Ela está agradecendo a Boaz. Ele foi um instrumento de Deus na sua vida. Naquela sociedade, no tempo de juízes, onde cada um fazia o que queria, altamente corrompido, havia alguém que temia o Senhor, que o buscava e cuidava do pobre e do necessitado. Então, o ser humano é responsável e precisa se dispor a obedecer ao Senhor
e se colocar nas mãos do Senhor, aguardando, obedecendo, até que as coisas aconteçam. Por outro lado, vamos ver a questão da soberania de Deus, inclusive nas pequenas coisas no cotidiano da nossa vida. O fato de tomarmos a iniciativa e fazermos alguma coisa não exclui necessariamente a soberania de Deus. O texto sagrado lá em Mateus, capítulo 10, Mateus 10, 30, diz assim: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aqui, Jesus declarou. Os cabelos da nossa cabeça, quantos são? Estão todos contados. Alguém que administra a nossa vida nas minúcias, nas pequenas coisas. E louvado seja Deus por isso. Por outro lado, para se perceber isso, contudo, precisa se perceber também a pequenez humana. Aqui reside a dificuldade. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 36, falando quanto a juramentos, ele diz: nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Não podemos mudar a cor dos nossos cabelos? Algo tão simples e aparentemente tão banal, diante das complexidades de toda a criação. Mas está aqui. Então, para perceber a soberania de Deus sobre as nossas vidas, é preciso partir do princípio de quem nós somos e de quem nós somos limitados. E não podemos muito além de que em muitas coisas nós não podemos nos estender e muito além. Nós só vamos até a determinado ponto. Mas o Senhor é poderoso e louvado seja Deus por isso. Como Ruth foi parar naquele campo específico? Essa questão. O texto lá de Ruth, no capítulo 2, vai dizer o seguinte, que ela caiu em sorte na parte do campo de Boaz. Tem umas bíblias que diz por acaso. O que significa isso? É obra do destino? Não, absolutamente. O que o texto está dizendo é que Noemi não instruiu Ruth quanto ao campo de Boaz. Ruth foi aos campos de Belém sem saber exatamente onde ela ia colher. A colheita estava farta e à disposição. Havia a lei que cuidava dos pobres e ela tinha força para trabalhar. Então ela foi sem saber exatamente onde ia trabalhar. E aprove a Deus lhe orientar de tal forma que ela caiu dos campos de Boaz. E o versículo 1 do capítulo 2 diz que Boaz era um homem valente e poderoso da família de Elimeleque, marido de Noemi. Providência de Deus. Providência de Deus. Está aqui o Senhor orquestrando toda uma situação para resolver a situação delas. Como a soberania de Deus se manifesta no cotidiano, na nossa vida normal, corriqueira. Alguns acham que Deus é soberano e só se manifesta em atos poderosos. Abrir o mar vermelho, fazer o céu brilhar, prover um terremoto. Mas não necessariamente. Deus pode fazer todas as coisas. A terra pode se abrir e engolir a muitos, como o relato bíblico fala lá no tempo de Moisés. Mas não necessariamente só assim. No cotidiano, no dia a dia, o Senhor trabalha e Ele nos ajuda, porque Ele é bom.
Como é que isso acontece? Em 1 Tessalonicenses, finalzinho do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 11, diz assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. É um mandado do Senhor. Não viver em encrencas, ocioso, mas trabalhar em seus próprios negócios. E o Senhor cuida. Essa compreensão é obedecendo, fazendo. E o Senhor vai providenciando todas as coisas. Aprove a Deus Ruth cair nos campos de Boaz. No capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, no versículo 11, o apóstolo ainda insiste. Ele diz assim: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. É preciso trabalhar, assumir a responsabilidade. O resto o Senhor faz. O Senhor dá a saúde, a oportunidade, a benfeitoria de outros. O Senhor provê tempo, a colheita, a chuva. O Senhor faz todas as coisas. Mas nós só vamos nos movimentando em meio a essa criação de Deus. Isso é maravilhoso para as nossas vidas. A providência de Deus na vida de Ruth e Noemi. Boaz leva a sério a lei de Deus. É um homem que tem dinheiro, tem posses, tem boa vontade, trata com dignidade os seus empregados. Significa que ele valoriza o ser humano, ele valoriza o seu próximo. Em Ruth, capítulo 2, versículo 4, diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos seus segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Há um ambiente de cortesia e de bênção, de temor do Senhor. Certamente influenciado por Boaz. Ele era o líder ali, naquelas terras, o Senhor. Então, essa questão, o Senhor providenciou aquele homem. E Ruth foi justo para os seus campos. E ele era parente de Elimeleque. Ele trata com dignidade. Ainda no capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: respondeu um moço que estava posto sobre os segadores. E disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: deixe-me colher espiga e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio. E desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ele estava observando Ruth. Tá vendo o moço responsável pelos segadores? Ele estava observando Ruth. No versículo 15, ainda do capítulo 2, nós vamos ver o seguinte: levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-as colher. E não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai ficar para que colha, e não a repreendares. A bênção do Senhor aqui. Boaz está dando, sendo generoso, mais do que o que eles teriam a obrigação como cumprimento da lei. No versículo 11, capítulo 2, o versículo 11 e 12, Boaz diz assim: respondeu Boaz e disse: bem se me contou como fizeres a tua sogra, depois da morte de teu marido. As pessoas em Belém já conheciam Ruth. Boaz tomou conhecimento e foi favorável a Ruth, porque ela era observada e as pessoas já conheciam o seu caráter. Tudo isso contribui. E Noemi, a Mara, aquela que é agradável, e agora chegou em Belém junto com Ruth, dizendo que chamaram de Mara porque estava amargurada, doente. Quando nós nos detemos no finalzinho do capítulo 2, versículos 17 a 20,
Nós vemos assim, e esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra o que tinha apanhado. Também tirou e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe a sua sogra: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse o nome do homem em que hoje trabalhei a Boaz. E Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi está aqui agora dizendo: bendito seja o Senhor. E falando da beneficência do Senhor, ela está se referindo à aliança de Deus com Israel. Noemi está sendo curada. Bendito seja o Senhor. Ela está recebendo, participando, sendo curada. Ela já começa a vislumbrar o futuro. Amém? Isso é maravilhoso para as nossas vidas. A oportunidade de cura. Nós falamos até agora, inclusive no título, sobre as boas novas em Ruth. Como Deus se manifesta, trabalha, nos anuncia as suas boas novas. Falamos sobre a responsabilidade humana em meio aos atos poderosos de Deus. Como isso fala aos nossos corações e o que isso tem a ver com o Senhor Jesus Cristo e a mensagem que ouvimos hoje nos nossos dias. É preciso entender que os nossos dias são difíceis, mas todo o Antigo Testamento e os dias deles também eram difíceis. Aponta para um Salvador, o Messias prometido de Israel. Ele nos mostra e nos traz à tona uma revelação progressiva. Cristo está em pessoas, em festas, como tipos e objetos. Moisés, Deuteronômio 18, Moisés diz: eis que foi um profeta semelhante a mim. Vai vir, a ele vocês ouçam. É isso que Moisés está falando. No contexto da presença de Deus. Eventos, festas, a festa da expiação, o Cordeiro. Quando João Batista, lá no livro de João, viu a Jesus Cristo, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o sofrimento humano, quando você vai olhando com profundidade, não tão superficialmente, como geralmente fazemos. Mas se você for avaliando, está lá diferente. O cerne do sofrimento humano está lá no pecado. Começou no Éden. Não era para as coisas serem assim. E o Cordeiro de Deus é o que tira o pecado do mundo. Aleluia. Objetos no tabernáculo. Aquele no livro de Ruth, o resgatador, aquele que paga o preço pelo pecado, é Boaz. Resgatando Ruth e Noemi. No Novo Testamento, a Bíblia Sagrada diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a mão soberana de Deus em todas as coisas, nas minúcias das nossas vidas e no projeto, na culminação do projeto de Deus para a salvação da humanidade. Ruth e Noemi receberam no seu tempo abundantemente. Mas pode acontecer de não ser assim. Quando nós começamos a acompanhar a história de Ruth e Noemi, elas já estão sendo abençoadas. Mas há um período negro lá que elas passaram em Moabe e em pecado. Há momentos de escassez. Há momentos em que podemos ter problemas. Será que Deus está ausente, está em silêncio e não nos escuta? Será que Deus nos abandonou? O apóstolo Paulo, um homem maduro na presença de Deus, em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Convém observar que essa carta foi escrita quando o apóstolo Paulo estava na prisão.
Diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter abundância, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Essa compreensão. Ele sabia estar abatido e sabia ter em abundância. Ele sabia esperar no Senhor. Isso é uma questão de maturidade. Em Isaías, capítulo 40, versículos 28 e 29, temos o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nem o vigor. Preciso perceber a necessidade humana de andar na presença de Deus, inclusive para se sustentar, se manter de pé, com esperança, aguardando no Senhor nos momentos de escassez, nos momentos difíceis. O próprio Jesus, falando sobre a comida, sobre as vestes, o alimento, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o próprio Jesus fala o seguinte para nós: para o nosso bem. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele diz: fique na minha presença, busque o meu reino, a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ele está falando do alimento, das vestes e do seu reino. O Senhor cuida dos seus. Ruth e Noemi retornaram. Noemi retornou para o seu Deus, retornou para o ambiente dos seus irmãos, para o sistema de sacrifícios, para se deleitar na promessa do Messias que viria. E esse Messias foi representado naquele momento através de Boaz, o resgatador. Ruth converteu-se. Como consequência deste momento de luz nas suas vidas, veio o alimento, casa, moradia, o casamento, tudo mais. O Senhor é bom. Ele cumpre as suas promessas. Ele é soberano sobre a terra e Ele não nos desampara. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por isso. Aleluia. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Somos gratos ao Senhor por isso, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pela vida dessas pessoas que estão aqui à nossa disposição para aprendermos com ela. Inculca a tua palavra no nosso coração. Nos ensina a sermos gratos e a confiar no Senhor. Nos desperta para buscar o Senhor em primeiro lugar. Obrigada por tudo, Senhor. No teu nome, amém. Deus abençoe.